Obrigado, ministra Carmen. Eu agora também passo a proferir o meu voto. Em primeiro lugar, queria renovar meus cumprimentos a todos, renovar meus cumprimentos aos eminentes advogados e advogadas que fizeram as suas sustentações orais, que foram recebidos em audiência, entregaram memoriais, fizeram um trabalho diligente ao longo de todo o processo e trouxeram realmente diversos elementos para a nossa reflexão para este julgamento. Tal como os eminentes pares, eu também preparei um voto com algumas centenas de páginas, mas não farei a leitura, farei uma apresentação do voto, até porque muitos temas já foram exaustivamente abordados aqui ao longo das sessões. Acho importante, em relação às preliminares, reafirmar o que já foi dito hoje pela ministra Carmen Lúcia, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar essa ação já foi decidida em quase 1.500 ações julgadas sobre esse episódio do 8 de janeiro, aqui no Supremo Tribunal Federal, das quais já temos cerca de 640 condenações transitadas em julgado e 552 acordos de não persecução penal realizados com a Procuradoria-Geral da República. E, em todos esses casos, foi reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar essas ações. Já naquele primeiro julgamento que ocorreu no plenário, a maioria, pelo menos, compreendeu que havia conexão das investigações e ações com o inquérito 4.878, que trata dos crimes praticados por milícias digitais e fake news, e também, posteriormente, essa competência foi reforçada com o julgamento do habeas corpus 232.627 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Também a primeira turma já distinguiu a situação do presidente da República em exercício, o que, por força do artigo 86 da Constituição Federal, atrai um regime jurídico diferenciado, a justificar o julgamento do plenário e a situação de ex-presidentes da República que estão afetos à norma do artigo 9º, a linha M do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, com a competência das turmas para julgamento. Eu, no meu voto, faço referência aqui à fundamentação que foi apresentada em diversos julgados nessa mesma direção, para concluir, pedindo vênias compreensões em sentido contrário, pela competência do Supremo Tribunal Federal e dessa primeira turma para o julgamento da ação penal. Em relação à tese de cerceamento de defesa por document dump, que foi também trazida e reforçada, é importante lembrar que, como já foi dito aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, inúmeras vezes, todos os documentos que foram carreados aos autos pela Polícia Federal foram disponibilizados à defesa através de link específico. Sua Excelência, o eminente relator, em decisão proferida no dia 12 de maio de 2025, determinou que fosse encaminhado esses links com todo o material disponibilizado pela Polícia Federal para as defesas constituídas pelos réus da presente ação. Então, o fato, na verdade, de ser um material amplo, na verdade, não configura, não pode configurar nenhum cerceamento de defesa, porque as defesas receberam o material, tiveram a oportunidade de fazer análise que entendiam cabível e trazer, eventualmente, algum tipo de demonstração de que os documentos apresentados pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República não eram fidedignos,
Pois não, ministro Alexandre. Permite, ministro, pois não. Presidente. Agradeço, presidente. Exatamente, e só para recordar, é que nenhum desses documentos, nenhuma dessas citadas provas que Vossa Excelência recordou, as defesas pediram, nada disso foi utilizado pela Procuradoria-Geral, antes pela Polícia, pela Procuradoria-Geral, e em nenhum dos votos até agora dados, seja para condenar, seja para absolver. Porque, na verdade, não se entendeu haver pertinência. Há, inclusive, eu, quando a defesa requereu, as defesas requereram, eu autorizei e coloquei que determinadas partes deveriam manter sigilo, porque são vídeos extremamente pessoais, áudios extremamente pessoais, não tem nenhuma pertinência com o processo. Mas, dentro do devido processo legal, da ampla defesa, se as defesas quiseram, elas tiveram total acesso. E, presidente, da data até a data que ficou disponibilizado até o início das alegações finais, foram 4 meses. São 59 advogados das 8 defesas que têm procuração nos autos, fora as equipes. Pergunto a Vossa Excelência, sabe quantos documentos eles juntaram como pertinentes? Nenhum, porque não há nenhuma pertinência. Então, não houve nenhum cerceamento de defesa, houve total ampla defesa e contraditório, e essas provas são totalmente impertinentes. Obrigado, ministro Alexandre. Nessa linha... Pela derradeira vez, pois não, agradeço Vossa Excelência até para cumprir meu compromisso com a ministra Carmen. Ontem nós conversávamos, ministro Zanin, e peço sua permissão para reproduzir, sobre o que no meu voto eu chamei de hermenêutica ornitorrinco, que é hermenêutica exótica. E um dos aspectos que nós conversávamos era sobre o estándar de probatório. E Vossa Excelência lembrou uma metáfora muito conhecida, mas que é muito útil, que é do bovídeo esquartejado, ou do boi fatiado. Então, que é aquela espécie de falácia, segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço, você é um boi? E claro que o pedaço nada diz. Você diz, pede lá para o pedaço do boi mugir, e o pedaço não muge. E aí a conclusão falseada é de que nunca existiu boi. Quando a análise de uma hermenêutica correta, como sabemos, ela tem exatamente essa capacidade de evitar esse método falacioso de esquartejamento do acervo probatório em pedaços que, em si mesmo, podem ser descartados de per si, um a um. E não, esse pedaço não serve, esse não serve, esse não serve, e aí se constrói a falácia de que não há boi. E isso conduz a problemas gravíssimos, sobretudo na seara do direito penal, inclusive a falta de igualdade, que era um debate com o ministro Alexandre. E ele dizia da dificuldade que nós temos de ir além da missão tradicional errada do direito penal, de ser o direito penal dos subalternos, dos pobres. Então, é isto. Os critérios que são aplicados ao jardineiro se compõem se ele comete um erro, devem ser os critérios do direito penal para o dono da casa. Porque senão você não consegue construir justiça se a lei não for aplicada de modo isonômico para todos. Então, essas observações de Vossa Excelência, e eu me desculpo de ter revelado a sua metáfora, mas é porque eu acho que ela esclarece bem qual é o estándar de probatório adotado aqui a mostrar a legitimidade do julgamento. Obrigado. Obrigado, ministro Flávio Dino. E no meu voto eu anotei que não se pode deixar de registrar que nos tempos atuais, em que pessoas e empresas acumulam grande volume de dados e informações, investigações complexas que possam envolvê-las possivelmente levarão em consideração, de igual forma, grande volume de dados e informações. Por essa razão, fala-se em maxi-processos ou megaprocessos criminais.
Não há dúvida de que os advogados devem ter pleno acesso a esse acervo para que possam fazer a seleção que entender necessária para a melhor defesa técnica de seus constituintes. Muitas vezes, esse acesso pressupõe o auxílio de especialistas em informática ou em acesso a dados e dispositivos, cabendo aos causídicos identificarem e terem à disposição profissionais que possam auxiliá-los nessa empreitada. No caso concreto, entretanto, não há negativa de que foi disponibilizado todo o material probatório às defesas técnicas. Ao contrário, nas sustentações orais, houve a confirmação de que todo o material foi disponibilizado pelo eminente ministro relator. Então, se houve alguma dificuldade de manipulação do material, caberia aos ilustres advogados buscarem o auxílio técnico que mencionei, o que não identifiquei nos autos. Tampouco foi trazido, como foi lembrado aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, o eminente relator, até a última manifestação das defesas técnicas, qualquer documento ou informação que tenha sido coletado no acervo fornecido que possa infirmar as acusações veiculadas pela Procuradoria-Geral da República. Então, nessa direção, também pedindo vênia as compreensões em sentido contrário, eu entendo que não está aqui configurado nenhum cerceamento de defesa. Aqui, todos nós somos juízes, mas temos experiências diversas a partir das nossas carreiras profissionais. E eu me lembro, como advogado, ter trabalhado com arquivos de 80, 100 terabytes, inclusive sem a disponibilização por link ou por qualquer outro meio, mas sim trabalhando dentro de sala-cofre da Polícia Federal fazendo análise. Então, aqui, inclusive, foi, ao meu ver, facilitado o trabalho das defesas a partir do encaminhamento da íntegra do material na forma decidida pelo eminente relator. Então, desse modo, reforço pedindo vênia às compressões em sentido contrário, não identifico nenhuma espécie de cerceamento de defesa. Houve nova imputação de suspeição do ministro relator em razão do indeferimento pontual de diligências no curso da instrução, mas, na minha compreensão, também não há qualquer indício de parcialidade. Esse assunto, como já foi rememorado pela eminente ministra Carmen Lúcia, também já foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto a arguição de suspeição do eminente relator, como do eminente ministro Flávio Dino e também a minha, e essa suspeição foi afastada, insisto, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e não vejo nenhuma nova causa que possa configurar essa suspeição. Lembro que o artigo 400, parágrafo 1º do Código de Processo Penal assinala que as provas poderão ser produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Também o questionamento sobre a aplicação de medidas cautelares de ofício após notícia de descumprimento de medida anteriormente aplicada é tema recorrente, não há qualquer vício, isso vem da aplicação do artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Também analisei em relação à acariação, foi trazida aqui pelas defesas uma suposta nulidade, porque não teria sido registrada em áudio e vídeo. No entanto, além do fundamento já trazido pelo eminente relator, ou seja, a necessidade de preservação do material, é importante lembrar que o artigo 229 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, ao tratar da acariação, diz literalmente que os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reproduzindo-se o termo em ato de acariação. Então, em ato de acariação. Então, não há aqui, inclusive, previsão ou obrigação do julgador de fazer esse registro, sobretudo se houver algum tema sensível que possa prejudicar o bom andamento do processo. Também não vejo, dessa forma, nenhum tipo de vício que possa configurar suspeição do eminente relator. Antes de avançar, também faço questão de registrar aqui meus cumprimentos ao ministro Gilmar Mendes, nosso decano do Supremo Tribunal Federal, que por um lapso não fiz o registro no início da sessão. É um prazer tê-lo aqui, ministro Gilmar.
Também houve alegação de violação ao princípio acusatório durante os interrogatórios, sob a argumentação de que o eminente relator teria feito diversas perguntas aos réus da presente ação. No entanto, o artigo 287 do Código de Processo Penal diz expressamente que, aliás, o 188, que o juiz deve realizar o interrogatório. O artigo 188 diz: após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Diferentemente de outros procedimentos, como o Tribunal do Júri, em que esse formato é diferente, no processo comum, como é o caso, cabe ao juiz efetivamente realizar o interrogatório por força de expressa disposição legal. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, só uma complementação que Vossa Excelência disse, exatamente porque o interrogatório no processo comum é o momento da defesa pessoal, da autodefesa. Por isso que o juiz, inclusive, para verificar quais as dúvidas que tem para julgar, o juiz pergunta diretamente e, como Vossa Excelência colocou, as partes, elas complementam, obviamente, e já discutimos isso aqui, os réus podem alegar o direito ao silêncio, mas quem inicia as perguntas até para permitir que o réu possa mostrar ao juiz a sua inocência. Obrigado, presidente. Exato. É dessa forma que está previsto o ato em lei. Como eu disse, há outras hipóteses, como o Tribunal do Júri, em que as partes fazem a pergunta por meio do juiz, mas não é o caso aqui dos autos. Então, também não vejo nenhuma violação ao princípio acusatório com o devido respeito. Sobre a pretensão de suspensão do processo em relação ao crime de organização criminosa, alegada por parte da defesa de Alexandre Ramagem. Também hoje a ministra Carmen Lúcia, assim como todos os eminentes pares que já haviam votado, com exceção do eminente ministro Luiz Fux, já afastaram essa alegação, porque, de fato, houve já um julgamento da primeira turma, especificamente sobre esse tema, que entendeu que não era possível ampliar a suspensão, além daqueles crimes ocorridos após a diplomação, porque essa compreensão pode ser extraída de forma expressa do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, não vejo aqui também nenhuma razão, com o máximo respeito, em relação a essa alegação. Também não, tal como foi dito hoje pela eminente ministra Carmen Lúcia, não vi, após um exame detalhado, nenhum vício na colaboração premiada de Mauro Cid Barbosa. Podemos ter diversos questionamentos em relação à delação, se ela deve existir no ordenamento jurídico ou não, mas o fato é que ela existe e foi aprimorada pela Lei 12.850, que, aliás, depois foi novamente aprimorada justamente para buscar garantir aos investigados, eventualmente delatados, que possam ter as condições necessárias e resguardados os direitos de cada um dos atores para que a colaboração seja utilizada de forma, digamos, responsável e não para buscar alvos. E aqui, efetivamente, a despeito de algumas dissonâncias que foram apontadas, eu fiz uma leitura e uma análise atenta de todos os depoimentos e me parece que havia, por parte do colaborador, a intenção de cumprir aquilo que foi acordado com a Polícia Federal, e todas essas dissonâncias acabaram sendo esclarecidas ao longo da investigação e da instrução. Então, não vejo aqui nenhum tipo de vício nessa colaboração
na esteira de todos os votos que me antecederam que foram proferidos nas sessões anteriores e hoje pela ministra Carmen Lúcia. Eu trago aqui também, agora, algumas premissas teóricas, rapidamente, para recordar, em relação ao delito de organização criminosa, já entrando no mérito agora da presente ação penal, que o mandamento de criminar situações envolvendo estruturas associativas mais complexas surge com a recepção no direito brasileiro da Convenção de Palermo. E aí eu transcrevo aqui o dispositivo que trata do tema. Recordo ainda que a imputação penal aos acusados compreende como núcleo integrar a organização criminosa armada na forma prevista no artigo 2º da Lei 12.850. Dos dispositivos legais, extraem-se os seguintes requisitos para a configuração da organização criminosa: a existência de uma associação de pessoas estruturalmente ordenadas, com hierarquia por divisão de tarefas, com o intuito de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza e mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Na doutrina, acrescenta-se a necessidade de estabilidade, diferenciando das hipóteses de concurso de pessoas ou de associação eventual para a prática de crime. Antecipo compreender que a Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam os seus integrantes, tudo mediante a prática de ações ilícitas voltadas para a vulneração de tipos penais previstos no artigo 359 L e M do Código Penal, assim como outros. Hoje o ministro Alexandre de Moraes também já fez referência que o objetivo central dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, seja qual fosse o método a ser utilizado, o método criminoso a ser utilizado. E isso, de fato, na minha compreensão, está configurado. Segundo a denúncia, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, contando com o auxílio direto de Walter Souza Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa de seu governo, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, então chefe de gabinete de segurança institucional, Anderson Gustavo Torres, ministro da Justiça, que também exerceu o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Ramage Rodrigues, delegado de Polícia Federal, que à época exercia o cargo de diretor-geral da BIM, e Mauro César Barbosa Cid, seu ajudante de ordens, constituiu e estabeleceu uma organização estável com duração superior a 1 ano, cujo planejamento descrito em inúmeros documentos apreendidos previa ações coordenadas voltadas para a permanência, a revelia do processo eleitoral e, pois, da vontade popular no poder de Jair Messias Bolsonaro. Também contou com o auxílio imprescindível de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa, e Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, que disponibilizou seu contingente para que o plano tivesse êxito. Prossigo no meu voto, dizendo que a prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Havia clara divisão de tarefas. Jair Messias Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa diante da sua posição de comando referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar, além de ser o maior beneficiário das ações da organização criminosa. Como já disse aqui o ministro Alexandre de Moraes, na data de hoje, e em todos os atos, o que se via era justamente a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e não de outra pessoa, como seu ajudante de ordens ou qualquer outro membro da organização criminosa apresentada pela Procuradoria-Geral da República.
Augusto Heleno e Alexandre Ramagem teriam prestado auxílio psíquico, elaborando planejamento detalhado, constituindo discursos para fomentar a narrativa golpista e viabilizando o uso da BIM para monitoramento de pessoas e interesses da organização. Anderson Gustavo Torres, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, teria atuado para a difusão de notícias sabidamente falsas sobre o sistema eletrônico de votação, além de ter empregado sua posição para viabilizar a ação indevida da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, em que grupos de eleitores foram alvo de operações de trânsito destinadas a dificultar o acesso aos locais de votação. Mais do que isso, na condição de secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, viajou às vésperas do dia 8 de janeiro, ignorando o risco elevado de convulsão social, já monitorada em grupos de redes sociais entre integrantes das forças de segurança. Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordem, seria o porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e responsável pela transmissão de orientações e informações aos demais membros do grupo. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na condição de ministro da Defesa, seria responsável por endossar a narrativa de descredibilizar o sistema eleitoral, utilizando-se, inclusive, de estrutura do Ministério da Defesa para tanto. Ainda, segundo a Procuradoria-Geral da República, assumiu o papel voltar a articular o convencimento da adesão de comandantes das Forças Armadas às ações do grupo. Almir Garnier Santos, por seu turno, deveria fornecer auxílio material, viabilizando a adesão da Marinha aos insurgentes quando fosse decretado o golpe de Estado. Walter Souza Braga Neto, ex-ministro de Jair Bolsonaro e seu candidato a vice nas eleições de 2022, figurou como um dos integrantes do gabinete de crise a ser instituído após a deflagração do golpe e atuou incisivamente nos momentos de intensificação das ações do grupo, sobretudo em relação à execução do plano Punhal Verde Amarelo, que previa o monitoramento, e, como já foi dito aqui, a neutralização dos candidatos eleitos e do eminente ministro relator, com o uso de integrantes armados das Forças Especiais do Exército. Ainda atuava na articulação com os apoiadores do grupo, que se encontravam acampados à frente dos quartéis. O longo iter criminis apresentado pela peça acusatória e comprovado por meio dos documentos apreendidos, com o registro de diálogos entre os integrantes da organização e com terceiros, depoimentos coletados na fase policial e durante a instrução, revela, por seu turno, a estabilidade da organização e o próprio direcionamento das ações, antes e depois das eleições de 2022, revela a continuidade do projeto em torno do escopo maior da organização, que era a manutenção de um grupo específico no poder, independentemente, friso, da vontade popular. Os elementos coletados, por fim, demonstram à sociedade que a organização se valeu de ameaça de se recorrer ao poder incontrastável do Estado, recorrendo-se às Forças Armadas, com o objetivo de impedir o regular funcionamento dos poderes da República, assim como depor um governo eleito de forma legítima. Em relação aos artigos 359L e 359M do Código Penal, até 2021, esses tipos tutelavam a estrutura do Estado brasileiro, que tutelam a estrutura do Estado brasileiro, estavam previstos na Lei de Segurança Nacional. Mais de 30 anos depois, em 2021, foi finalmente publicada a Lei 14.197, que revogou a Lei de Segurança Nacional e determinou a inclusão do título 12 no Código Penal brasileiro, tratando dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, dentre os quais nos interessam os delitos previstos no capítulo 2, que compreende os crimes contra as instituições democráticas, notadamente os tipos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O contexto da promulgação da legislação, em meio ao incremento da tensão entre o Poder Executivo Federal e o exercício de função contra-majoritária pelo Supremo Tribunal Federal, eu tratarei também no voto. A importância de uma legislação que tutele o Estado Democrático de Direito avulta diante do histórico de irrupções contra a ordem democrática e de insurreições que, desde o advento da República, assolaram o país. Basta rememorar a sequência de golpes de Estado vivenciados pelo Brasil
como é o caso do período chamado Estado Novo, bem como no regime militar instalado após o golpe de 64. Embora a doutrina sustente uma continuidade normativa entre o tipo do artigo 17 da Lei de Segurança Nacional e o artigo 359-L do Código Penal, a nova legislação representou simbolicamente uma opção do legislador para que houvesse uma tutela efetiva do Estado Democrático de Direito, por meio de normas penais compreendidas como instrumentos de autodefesa democrática, para usar a expressão de Adhemar Borges. A virulência das agressões no dia 8 de janeiro de 2023 reafirma a necessidade da tutela penal do Estado Democrático de Direito. Nas palavras de Rodrigo Sanches Rios e Vitor Costa, a defesa da democracia pressupõe, antes de mais nada, a identificação dos meios à sua disposição para prevenir, reprimir e imunizar o sistema político contra agressões advindas de pretensões autoritárias. Nessa linha, e trago no meu voto diversos outros elementos, entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Também é preciso fixar a correta compreensão da tipificação das ofensas penais como delitos de atentado ou de empreendimento, como já foi aqui trazido também nos votos que me antecederam, enfim, sobre a natureza desse tipo ou desses tipos penais. A definição do momento do início da execução é a linha que separa os atos preparatórios não puníveis da consecução de um delito de atentado punível. Na doutrina penal, ao se buscarem alternativas para determinar o exato momento do início da execução, há teorias que enfatizam, ora, aspectos subjetivos, ora, aspectos objetivos, ou que procuram combinar ambos os aspectos. E aqui eu trago uma análise detalhada sobre a teoria subjetiva, as teorias objetiva da conduta, as teorias objetivo-materiais, que já foram referidas também pelo ministro Flávio Dino, para dizer que as teorias objetivo-materiais buscam traçar fundamentos e critérios materiais para determinar o início da execução. Em sua versão original, que remete à concepção de Reinhard Frank, serão atos de execução aqueles que possuem uma pertinência com a ação típica e, por um juízo natural, podem ser tidos como pertencentes à conduta típica. Adicionam-se, portanto, os critérios da imediatidade temporal e do perigo concreto para o bem jurídico. Também faço aqui uma análise da teoria do ato parcial, desenvolvida na Alemanha, também com o objetivo de delinear uma fórmula delimitadora. Segundo essa teoria, o início da execução se verifica com a prática de condutas que, de acordo com o plano do autor, estão estreitamente vinculadas ao comportamento descrito no tipo penal, que não subsistem atos intermediários entre elas e a realização típica. Trago aqui a lição também no meu voto de Klaus Roxin, segundo a qual a determinação do último segmento de ato parcial é depreendida por meio de dois critérios: a conexão entre as esferas do autor e da vítima e a vinculação temporal entre a conduta e o resultado esperado. Trago uma análise também da jurisprudência alemã, que também na Alemanha há tipos similares e o Tribunal Federal Alemão tem ampla jurisprudência sobre o tema. Eu faço essa análise do meu voto para dizer, na sequência, que, na minha compreensão, embora a legislação brasileira exija de forma clara a utilização de critérios objetivos para a determinação do início da execução, é perfeitamente possível a incorporação de considerações relativas ao plano do autor, desde que conjugadas com critérios objetivos vinculados à idoneidade da conduta para alcançar o resultado. Que, aliás, essa compreensão foi adotada em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que foi mencionado expressamente no voto do ministro Flávio Dino,
que é o RESP 1.252.770 da relatoria do ministro Rogério Schietti, que foi julgado em 2015. Então, conforme entendo, a determinação do momento do início da execução tem como pressuposto a afetação da esfera do tipo, que ocorre que, segundo o plano do autor, tivesse sido praticada a conduta anterior ao comportamento objetivamente idôneo a abolir o Estado Democrático de Direito, no caso do artigo 359-L, ou a depor o governo legitimamente eleito, no caso do artigo 359-N, colocando o bem jurídico concretamente em perigo. No caso que está a julgar, a própria tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, verdadeiramente, pode ser refletida por uma vasta cadeia de atos, como já foi aqui mencionado hoje pela ministra Carmen Lúcia e também pelo ministro Alexandre de Moraes. Sejam de ordem material, sejam de ordem discursiva, ambas idôneas a ofender o bem jurídico que se quer proteger. De fato, no caso vertente, como visto, a acusação sustenta que a organização criminosa trabalhou em frentes diferentes. Não havia uma linha de ação única definida, mas o planejamento de diversas estratégias que envolviam o uso de estruturas de Estado para monitoramento de servidores e agentes públicos e políticos. 2, a difusão de falsas narrativas para construir um ambiente de instabilidade política. 3, o estímulo negativo do cumprimento de decisões judiciais, ao argumento de que seriam manifestamente ilegais. 5, o uso da estrutura policial para interferir no resultado eleitoral. 6, a facilitação e estímulo de manutenção a manifestações públicas convulsionantes para justificar a medida de força. 7, tentativa de cooptação e pressão dos comandantes das Forças Armadas para aderirem a medidas de força. 8, o uso de militares das Forças Especiais para monitorar e eliminar autoridades públicas. 9, elaboração de decretos e discursos para legitimação de um regime de exceção. Para cada uma dessas estratégias que vulneram de diferentes formas o bem jurídico, porquanto incrementam sobremaneira o risco de lesão, há imputação sobre condutas incluídas na denúncia, sobre as quais os acusados puderam se defender. Cada defesa soube enfrentar os elementos impostos pela peça acusatória, que se relaciona a uma sequência de atos, e isso é importante, ministro Flávio Dino, uma sequência de atos que consolidam uma situação de vulneração típica do objeto tutelado. Em suma, que apontam para a situação de tentativa de restrição, o tipo faz referência a essa palavra, ao exercício do Poder Judiciário ou que evidenciam a contribuição para a tentativa de deposição do governo legitimamente eleito. Eu faço depois também uma análise específica sobre cada um desses tipos que tutelam o Estado Democrático de Direito e digo que, no caso vertente, compreendo que o bem jurídico é vulnerado a partir do momento em que a atuação do poder destinatário da ameaça ou da violência sofre interferência concreta em decorrência dos atos perpetrados. E, para ficar em único exemplo, tenho que a sistemática de veiculação de ameaças públicas a poderes constituídos e a ministros do Supremo Tribunal Federal, como recurso à retórica das Forças Armadas, tinha capacidade potencial de afetar o livre exercício do Poder Judiciário, tanto que houve a necessidade de um esforço institucional bastante grande para preservar a integridade do processo eleitoral e neutralizar efeitos desestabilizadores das graves ameaças proferidas. E faço aqui referência à lição de Adhemar Borges. Também recordo que o objeto da tutela é o Estado Democrático de Direito, sobressaindo o elemento normativo que diz respeito ao meio de execução da tentativa, promovida por violência ou grave ameaça. Entretanto, diferenciam-se significativamente na forma pela qual tutelam o Estado Democrático de Direito, tanto o artigo 359-L como o M. Então, eles não se confundem e também não há que se cogitar, por isso, do princípio da consunção.
Pois não, ministro Flávio Dino. Ministro Zanin, apenas para frisar uma lembrança inédita até aqui no julgamento, sua, que eu acho de altíssima importância nessa quadra difícil que o regime democrático atravessa no mundo. Sabemos bem que é aquilo que o ministro Alexandre chama de populismo, de extremismo, enfim, lamentavelmente não é um fenômeno apenas brasileiro, é um pouco espírito do nosso tempo. E no caso brasileiro, creio que esse julgamento é um sinal muito importante para o Brasil também, esperamos nós, para outras experiências democráticas, e é muito importante o ato de Vossa Excelência de sublinhar que não é só impedir, restringir. E isso tem uma eficácia profilática muito importante para outros casos. Ontem mesmo eu representei a Polícia Federal porque passaram o dia milhares de postagens dizendo que eu devia ir para o Nepal, ou que iam fazer o Nepal aqui, e que iam tocar fogo nas casas das pessoas. E eu sempre me preocupo muito com isso, porque nós sabemos que essas coisas, infelizmente, ganham materialidade. Então, do ponto de vista preventivo, é muito, muito relevante a lembrança de Vossa Excelência. Não é só impedir, restringir. Também. Obrigado. Presidente. Pois não, ministro. Mas só uma observação. O que eu denomino, corretamente foi dito pelo ministro Flávio, mas é um pouco mais amplo, é o novo populismo digital extremista. Porque, na verdade, analisando, eu tive a oportunidade de analisar minha tese de cátedra na Universidade de São Paulo, de titularidade, no mundo todo, o leste europeu, Europa, Estados Unidos e Brasil, esse novo populismo extremista que se baseou na tentativa de destruição das instituições, utiliza as redes sociais com o que eu sempre denominei as milícias digitais, ou para destruir reputações, para destruir imagens, ou para criar e auxiliar a criar essas, hoje é o termo que se usa muito, narrativas, como a ministra Carmen Lúcia bem disse, para dizer que em determinado local as urnas eletrônicas são fraudulentas, não funcionam. Então, na verdade, eles não atacam mais a democracia, atacam os instrumentos que levam à democracia. Se as urnas eletrônicas são manipuladas, se a justiça eleitoral é manipulada, não é que eu não sou democrata, eles não são. Então, vamos acabar com isso, damos o golpe até conseguirmos retornar. Então, é muito grave o que vem acontecendo no mundo todo e foi muito grave o que aconteceu no país. Obrigado, presidente. Imagina. E por isso, aliás, eu já disse aqui no início do meu voto, quer dizer, é necessário haver instrumentos para garantir o Estado Democrático de Direito. E esses dispositivos, o 359L e o M, têm exatamente essa finalidade. Nós temos os instrumentos. Acho, presidente, se Vossa Excelência me permite, que o que era golpe de Estado foi passado, e o professor Newton Minhoto ensina bem isso, fala-se em golpe de Estado, em que o Cícero, nas Catilinárias, quando Catilina tenta chegar ao poder, ele fala-se em golpe de Estado, mas antes era uma questão política. Com o Estado de direito, todo mundo tem que se submeter ao direito, governantes e governados, precisa-se, portanto, de passar para o próximo degrau histórico. É uma questão de direito. Logo, se quem atua no golpismo não é incriminado nem punido, é o que o Vitor Hugo dizia. Então, isso vira um exemplo. Pode fazer, porque nada acontece. No máximo, você não chega ao poder, eu não mantém o poder. E por isso é que ele fala na terceira fase do que é golpe de Estado, e é isso que foi tipificado com este nome, adotando-se essa expressão, é exatamente o descumprimento do direito dentro de um Estado de direito. Então, esta corrosão interna é um vírus mesmo. O corpo, a pessoa está ali, mas ela está com a doença gravíssima e vai morrer. Ele é insidioso, invisível, e, portanto, um dia você tem um dor no braço, outro dia não sei, mas é tudo, como disse o ministro Flávio, se eu for um especialista, ele vai dizer, não, isso aqui é um problema de alergia. Até uma hora que, não, isto tinha um núcleo doente
que foi se espalhando e contaminando o corpo inteiro. Ora aparecia como alergia, ora aparecia como doença, mas você dizia sempre que não estava bem de saúde. A saúde política e jurídica no Estado Democrático de Direito exige o que vale para nós seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. É preciso que a gente cuide de cada coisa. Então, eu acho que é exatamente o que Vossa Excelência afirma, e que o ministro Alexandre afirma como sendo esta corrosão interna. É uma contaminação de uma doença contrária ao direito. Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. Eu espero que seja... Me apropriando da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Obrigado, ministra Carmen, ministro Flávio. Eu prossigo dizendo que o artigo 359-L veda qualquer ação que promova o impedimento ou a restrição ao exercício dos poderes. Não exige golpe, deposição ou substituição. O crime é praticado, portanto, sem a necessária mudança governamental. Como definem Sanches, Rios e Costa, a coação violenta dos poderes constituídos passou a constituir-se em modus operandi da tentativa de abolição do Estado Democrático. Já o artigo 359-M proíbe a tentativa de deposição de governo legitimamente eleito. A ideia nuclear do tipo aqui volta-se ao afastamento ilegítimo do governo legalmente constituído, ou seja, o chefe do Poder Executivo Federal, por meio de violência ou grave ameaça. Além da especialidade do tipo, diferenciam-se, pois, os elementos nucleares da vedação constitucional, que não se comunicam. Ambos protegem o Estado Democrático de Direito de formas diversas. Por isso, como eu já adiantei, não há que se cogitar, na minha compreensão, pedindo vênia às compreensões em sentido contrário, em consunção, especialmente quando as ações são temporal e materialmente diversas, ainda que animadas pelo mesmo objetivo final, manter-se no poder de forma ilegítima. Então, a partir dessas constatações, reitero entender também comprovada a materialidade delitiva, inclusive em relação aos elementos normativos, violência e grave ameaça. Esses são conceitos tradicionais do direito penal, mas que carecem de maior precisão, tendo em vista a peculiaridade do tipo penal em questão. A violência é tradicionalmente concebida como emprego da força física que recai sobre algo, a depender da conformação típica como uma pessoa ou coisa, ao passo que a ameaça é definida como promessa de um mal futuro a alguém, seja por meio de palavras, gestos ou escritos, idônea para provocar efeito coercitivo sobre a vítima, ou seja, para restringir sua liberdade de decisão. Contudo, considerando a natureza coletiva do bem jurídico protegido pelo tipo, os conceitos de violência e de ameaça devem ser interpretados, à minha compreensão, a partir da finalidade do empreendimento de depor o governo legitimamente constituído. Ressalto que, ao contrário de outros tipos penais que exigem esses meios executivos sejam empregados contra a vítima ou alguma pessoa, o artigo 359-M não delimita o objeto material da conduta. Assim, a violência ou ameaça típicas, e é isso que eu dizia quando o ministro Alexandre exibiu o vídeo, devem se dirigir a algo ou alguém, mas não necessariamente a uma pessoa ou coisa representada desse governo, sendo determinante a demonstração do efeito coercitivo e institucional. A caracterização de violência é inequívoca no que se refere aos atos públicos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram prédios públicos, danificaram o patrimônio da União e confrontaram forças policiais e jornalistas, assim como em outros atos que foram também descritos na denúncia e devidamente comprovados, inclusive pelos vídeos que foram já exibidos anteriormente pelo ministro relator Alexandre de Moraes e que hoje foram também relembrados nessa sessão. A ação dos executores dos danos tinha como escopo demonstrar elevado grau de estabilidade política, a ponto de justificar decretos de exceção. Eu também aqui faço referência à historiadora já referida pela eminente decana Carmen Lúcia, Heloísa Stalin, que, em entrevista ao programa Roda Viva, também diz o seguinte:
quando você pensa em golpe de Estado, pensa na primeira fase, que é a conspiração. Nós vamos conspirar, como é que nós vamos derrubar um governo legalmente constituído e ocupar o poder. A segunda fase é como eu crio uma situação de instabilidade institucional, de tal maneira que eu possa, eu, golpista, né, que nós possamos ocupar o poder ilegalmente. Então, em 1937, foi o Plano Cohen, em que você teve uma insurreição comunista no Brasil. Em 64, a quartelada e a saída das tropas. E talvez no dia 8, não sei se vocês vão concordar, o 8 de janeiro é o caos, disse a historiadora ao fazer essa análise. Como já mencionei no voto que proferi quando recebimento da denúncia, o recorrente recurso à possibilidade de intervenção militar, como foi também reiterado hoje aqui pelo ministro relator Alexandre de Moraes, também constituiu uma forma de constrangimento ameaçador. A contingência foi reiteradamente sugerida por alguns acusados em manifestações públicas, incluindo situações documentadas em que o então presidente da República atacou a atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O elemento normativo grave ameaça, presente nos artigos 359L e 359M, pode configurar, portanto, em tese, pela sugestão de medidas de exceção em absoluto e manifesto descompasso com as restritas hipóteses constitucionais, exarada pelo comandante em chefe das Forças Armadas ou por integrante do alto escalão de governo, sob pretexto de críticas à atuação de outro membro do poder e com o uso de informações sabidamente falsas. Configura-se assim, entendo, um expediente ameaçador voltado para constranger o livre exercício dos poderes constituídos. Em relação aos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal e 62, inciso 1 da Lei 9.605, de 98, também imputados na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Entendo que não há grandes questionamentos, sequer pelas defesas, acerca da materialidade do crime de dano. A denúncia e os documentos que acompanharam registraram um prejuízo global significativo. 3.500.000 no Senado Federal, R$ 2.717.868,08 na Câmara dos Deputados, mais de 9 milhões apenas com obras de arte no Palácio do Planalto e R$ 11.413.654,84 neste Supremo Tribunal Federal, excluído dessas contas os bens de valor inestimável. Então, também esses crimes me parecem amplamente demonstrados. Registro ainda que o preceito secundário dos títulos do artigo 359L e 359M do Código Penal impõe um concurso material desde que reconhecidos o liame subjetivo das ações engendradas por cada um dos agentes e as ações danosas perpetradas. Vale dizer, se os agentes assumiram o risco por suas ações de ocorrência do resultado danoso ou se constituíram significativamente ou se contribuíram, significativamente para que ele ocorresse. Outra premissa teórica diz respeito aos pressupostos de punibilidade do concurso de pessoas nos delitos imputados. Parte das teses defensivas procura atribuir a participação de caráter quase insignificante ou atribui resultado de participação um reflexo sobre pretenso ato preparatório impunível. Recordo sobre esse tema que a norma de extensão do artigo 29 do Código Penal impõe que se promova imputação penal a todos que concorram para os eventos causais que resultem na ofensa ao bem jurídico tutelado, desde que fixados os termos da correlação entre o dolo do agente e a vulneração objetiva do bem jurídico tutelado. É nesse aspecto, ministro Flávio Dino, justamente à luz do artigo 29, que todos os fatos devem ser analisados em conjunto e se verificar a participação de cada agente que contribuiu para o resultado final do delito ou dos delitos. Como eu fui citado, presidente, eu vou quebrar minha promessa. Pois não. Se não fosse, eu tenho que argumentar alguma coisa. E vocês não vão fazer a parte para ficar igual. Eu vou ficar com uma a mais. Presidente, porque se não fosse assim, ninguém do PCC e do Comando Vermelho era condenado nunca.
Esse é o risco de você não compreender essa dinâmica que Vossa Excelência acaba de descrever. Além das hipóteses de autoria imediata, é possível a atribuição de responsabilidade penal a título de coautoria nas situações em que os autores realizam conjuntamente o tipo. A caracterização da coautoria exige a imputação recíproca entre os coautores, devendo-se demonstrar a execução comum do fato típico e o acordo para a realização conjunta do crime, ou seja, a existência de um plano delitivo comum. Desse modo, ainda que um dos agentes realize apenas um dos elementos típicos, por exemplo, a ameaça, todos os executores serão punidos como coautores do fato. Já a participação punível pode ocorrer tanto por meio de instigação ou induzimento, condutas que influenciam a decisão do autor de praticar o delito, como por meio de auxílio, seja material ou psíquico, também chamado de cumplicidade, situação em que o partícipe fornece recursos para possibilitar a prática do delito por parte do autor. Ressalto ainda a viabilidade jurídica da chamada coparticipação, tanto na forma de co-instigação como de co-cumplicidade, caracterizada pela existência de um plano delitivo comum, com divisão de papéis, de convencer ou determinar o autor a praticar o fato principal ou de fornecer conjuntamente meios para a prática do delito. Essa é, inclusive, a lição de Roxin que eu trago aqui no meu voto. Também são puníveis a instigação em cadeia, o auxílio à instigação e a instigação ao auxílio, comportamentos anteriores à participação vinculada ao autor do fato principal. Como ressalta Klaus Roxin, sobretudo em contextos de organizações criminosas, é comum que o sujeito que arquiteta o fato não se comunique diretamente com os executores e, por vezes, sequer seja por eles conhecido, de modo que, na minha compreensão, a ausência de vínculo direto entre os partícipes e o autor do fato é indiferente para a atribuição de responsabilidade, bastando a demonstração do vínculo do partícipe com o instigador ou com o cúmplice. Também trago a lição novamente de Klaus Roxin, indicando que, segundo o eminente autor, ele fundamenta o conceito de auxílio como um incremento causal do risco, argumentando que somente quem dolosamente melhora as chances do autor e aumenta o risco para a vítima, assume um ataque autônomo ao bem jurídico. O cúmplice, portanto, segundo ele, é quem possibilita, facilita, intensifica ou assegura a execução do fato, aumentando o risco concreto da ocorrência do crime. A demonstração da causalidade do auxílio nessa perspectiva não exige o meio oferecido que o meio oferecido pelo auxiliador seja efetivamente utilizado na execução do delito, mas apenas que haja uma contribuição relevante para o incremento da chance de sucesso da empreitada criminosa. Isso vale aqui especialmente para o Corréu Garnier, que colocou à disposição aqui as forças que eram por ele comandadas e que, independentemente da utilização ou não, isso serviu como estímulo para que o líder da organização criminosa pudesse levar adiante a sua empreitada. Então, no caso vertente, várias condutas caracterizam ora ações, ora omissões típicas que fundamentam a autoria, ora instigação, ora auxílio, contribuindo conjuntamente para a tentativa de restrição do livre exercício dos poderes e, posteriormente, para os atos violentos que expressaram de forma pública o projeto de deposição do governo legitimamente eleito. Também se afirma, como fez a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não seria possível reconhecer instigação em suas ações por se tratar de crimes multitudinários, já que a instigação exigiria como premissa o dolo dirigido à afetação de fatos e pessoas determinadas. Isso, inclusive, consta nas alegações finais, com um parecer que foi juntado e foi trazido aqui na sustentação oral.
A defesa argumenta inicialmente que isso decorreria da exigência do dolo duplo do partícipe. Na sequência, desloca o debate para a cumplicidade através de ações neutras, mesclando auxílio e instigação, que são categorias distintas, e argumenta que a punição do partícipe exigiria o conhecimento dos planos delitivos, aqui é textual, do sujeito que se beneficia da contribuição prestada. A posse retorna à questão do elemento subjetivo da instigação, alegando que não haveria dolo dirigido ao fato, pois a violência ou ameaça que integram o tipo, segundo a defesa, nunca foram objeto de qualquer dos pronunciamentos do acusado. Entendo que não assiste razão com devido respeito. Em primeiro lugar, já é possível afastar o argumento vinculado ao debate sobre a limitação da responsabilidade penal em caso de cumplicidade através de ações neutras. Isso porque a imputação que aqui se trata é de instigação, isto é, de determinação da vontade ou decisão do autor de praticar o delito, e não de auxílio ou cumplicidade, que se refere a uma contribuição por meio de fornecimento de recursos, sejam materiais ou psíquicos. Ademais, uma determinação moral substanciosa, como a exarada pelo ex-presidente, está longe de ser neutra, como nos grupos de casos que orientam esse debate. Em segundo lugar, reputo relevante ressaltar que, ao citar parecer que faz referência aos trabalhos de Beatriz Camargo e Klaus Roxin, a defesa menciona argumentos que, na verdade, dizem respeito a uma crítica à teoria causal da instigação, não havendo qualquer menção à instigação de crime de multidão, como faz crer em suas alegações. Beatriz Camargo, ao dizer que, textual, o critério do condicionamento causal para a decisão do autor incluiria uma infinidade de situações nas quais as pessoas influenciam o comportamento das outras, esclarece na fase anterior que se trata de uma crítica à teoria causal do conceito de instigação, concepção que se satisfaz com a contribuição causal para a resolução criminosa. Já Klaus Roxin, no trecho citado, também traz uma crítica a essa mesma teoria, argumentando que a instigação tem que impedir o autor diretamente ao crime. Nesse trecho, o autor comenta diferentes casos concretos, nenhum deles referentes a crimes multitudinários. A crítica ali traçada, portanto, é de que fatos cotidianos podem servir como estímulo ou influência para o cometimento de crimes e que isso, por si só, não é suficiente para afirmar a instigação, já que meros estímulos não aumentam de forma relevante o risco para os bens jurídicos. De qualquer forma, afastar a teoria causal não implica dizer que a instigação exige uma comunicação direta do instigador com o autor do crime. Como defende Beatriz Camargo, é textual, a instigação não deve ser compreendida simplesmente como causação ou reforço da resolução criminosa, nem como uma relação de dependência no sentido do domínio fático do autor em relação ao investigador, ao instigador. Ao contrário, a única relação de dependência relevante que se pode estabelecer entre o autor e o instigador é de caráter normativo. Assim, continua o autor, o instigador, com a sua conduta, se responsabiliza pelo motivo que o autor do crime tem para agir, de modo que não é possível compreender as razões do autor do crime sem mencionar a pessoa do instigador. Dessa forma, o mero fornecimento de conselhos não seria prima facie suficiente para caracterizar a instigação, mas, conforme entendo, a incitação pública e reiterada pode caracterizá-la, notadamente no caso dos autos, em que o acusado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, proferiu discursos exaltados em recorrentes manifestações públicas nas quais difundiu notícias falsas sobre a idoneidade de pessoas e instituições, inflamando a população a partir de um discurso de perseguição e aduzindo sempre a possibilidade de se recorrer ao apoio das Forças Armadas. Eu prossigo no meu voto com várias citações, que eu não vou fazer referência aqui, dizendo que assim não se sustenta a alegação de que a instigação seria, por definição, incompatível com os delitos multitudinários. Não identifico nenhum óbice jurídico para a incidência dos tipos penais nos moldes apresentados pela Procuradoria-Geral da República. Na sequência do meu voto, eu passo a também trazer um panorama factual
dizendo que, conforme pudemos observar, quando o julgamento, o recebimento da denúncia, não existem dúvidas na comunidade jurídica acerca da materialidade delitiva relacionada aos atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, em que o país assistiu à invasão deste Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, ao vivo, por milhares de pessoas. A gravidade dos fatos, exibida em sessão de julgamento no dia 26 de março de 2025 pelo eminente ministro relator, não foi sequer contestada pelas combativas defesas em suas sustentações orais. Trata-se de circunstâncias, em sua inteireza, incontroversas. Os registros audiovisuais revelam, de um lado, adesão parcial de forças de segurança pública ao liberarem acesso a golpistas inflamados, e, de outro, uma concertação arquitetada que sucedeu a chegada coordenada de milhares de pessoas em centenas de ônibus aptas a provocar um cenário de conturbação política justificador em tese de medidas de contenção e força. Esse quadro ganha sentido quando se observa que uma das saídas planejadas pelo grupo era a decretação de medidas de exceção, com ulteriores restrições a liberdades cívicas em prol de uma chamada normalidade institucional. Havia, portanto, um cenário constituído para justificar a intervenção anômala de forças de segurança, que as investigações agora revelam ser fruto de ações conscientes voltadas à tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado democrático de direito. Já no momento do recebimento de denúncia, eu fazia referência que os acusados, como eu já disse aqui, constituíram uma organização criminosa com estrutura hierárquica, divisão de tarefas lideradas pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Como eu já disse também, o núcleo contava o conselho direto de Walter Souza Braga Neto, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues. Mauro César Barbosa Cid, como porta-voz e assessor próximo ao ex-presidente, transmitia as orientações dos demais. A finalidade era a elaboração e a disseminação de mensagens que deslegitimassem urnas eletrônicas, propagassem supostas fraudes e sugerissem intervenção das Forças Armadas contra as instituições. Também as investigações mostram que o grupo atuava em lives, transmissões desde meados de 2021, incitando publicamente as Forças Armadas a agirem contra as instituições democráticas, inclusive para modificar os resultados das eleições desde meados de 2021. Documentos apreendidos na sede do Partido Liberal, como pasta Memórias Importantes, com alusão à Operação 142, já referida aqui pela ministra Carmen Lúcia, detalhavam estratégias de ofensa ao Supremo Tribunal Federal, propugnando anulação de eleições, prorrogação de mandatos, substituição do TSE e interrupção do processo de transição. Outro documento encontrado na sala de Jair Bolsonaro, no PL, e no celular de Mauro César Barbosa Cid, tratava de declaração de estado de sítio, de operação da garantia de lei e da ordem, indicando plano de ruptura democrático difícil de desmentir. Reuniões ministeriais, como a de 5 de julho de 2022, com Jair Bolsonaro, membros do governo e comandantes militares, serviram para difundir o discurso da vulnerabilidade do sistema eleitoral. A participação dos outros denunciados também foi detalhada. Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, por exemplo, planejaram o uso ilegal da estrutura de inteligência do Estado, instalando uma estrutura paralela da BIM para produzir desinformações e localizar alvos específicos. Anderson Gustavo Torres, no Ministério da Justiça, foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e teve participação também na difusão de notícias falsas sobre o sistema eletrônico de votação e contribuiu para uma ruptura institucional, buscava contribuir para uma ruptura institucional ao não cumprir seus deveres de segurança no 8 de janeiro de 2023, além de usar indevidamente a Polícia Rodoviária Federal. No contexto da minuta do decreto de rompimento da ordem, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o almirante Almir Garnier Santos foram apontados como favoráveis ao plano,
ao contrário do general Freire Gomes e do tenente brigadeiro Batista Júnior, que a ele teriam se oposto. Almir Garnier Santos, na compreensão trazida pela Procuradoria-Geral da República e comprovada pelas provas coletadas, também se colocou à disposição de Jair Bolsonaro para a execução das ordens necessárias ao cumprimento do decreto. As investigações demonstram, e foram confirmadas durante a instrução, emprego de armas, violência e grave ameaça contra os poderes da República, com auxílio psíquico material a manifestantes, tanto nos eventos frustrados de 12 de dezembro de 2022, como em 8 de janeiro de 2023, resultando em danos patrimoniais à União e a bens tombados. Também prossigo no meu voto, enfim, detalhando cada ação que foi realizada por cada um dos réus. E também todos os documentos e materiais que foram apreendidos e trazidos aos autos e disponibilizados às defesas. E aí prossigo dizendo que há uma evidente conexão causal entre a propagação de falsas narrativas sobre a idoneidade das instituições republicanas e o fomento a ações violentas, que se acentuam no final de 2022, após o resultado eleitoral. A robusta prova de que a organização promoveu, em seguida, a insuflação popular, auxílio psíquico e material para permitir a instalação e manutenção dos acampamentos de insatisfeitos com os resultados eleitorais à frente dos quartéis, logo após a eleição de 2022. Esse apoio contou com agentes militares armados e com integrantes do alto escalão das Forças Armadas, que atuaram de forma estável no planejamento e na execução das ações de organização. Não bastasse, durante o processo eleitoral, precisamente no segundo turno, a acusação apresentou elementos robustos no sentido de que a organização criminosa atuou para que servidores elaborassem um documento chamado Business Intelligence, a fim de viabilizar a ação estruturada da Polícia Federal, Rodoviária Federal, no sentido de operar blitz nas proximidades de locais de votação em que o adversário político havia obtido mais votos. A prova documental, consubstanciada em fragmentos de áudios recuperados, porque apagados deliberadamente pelos agentes, mostrou-se reforçada pelo contundente depoimento da testemunha Clepson Ferreira de Paula Vieira, analista da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Clepson, confirmando o relato prestado à autoridade policial, relatou que Marília Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, solicitara a elaboração de uma minuta de análise de dados que indicasse onde o adversário do então mandatário havia obtido o maior número de votos. Em sequência, uma avaliação da distribuição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, o que lhe deixou apavorado, porque verificou no dia do segundo turno das eleições que houve operações policiais, inclusive em localidade da Paraíba, presente na lista de análise que havia feito para a sua superiora. E aí eu prossigo com outros elementos do depoimento, dizendo, é evidente, pois, que a ação da organização criminosa integrada pelos acusados não se restringiu aos limites da liberdade de expressão e usou estrutura estatal armada em suas ações, ainda que não tenha chegado a deflagrar projéteis de arma de fogo. Observo ainda que a atuação do grupo prosseguiu e adquiriu contornos ainda mais gravosos após a derrota nas urnas. Visando a permanência no poder, o grupo trabalhou com hipóteses de recurso a medidas excepcionais, seja para a promoção de autogolpe, seja pela ulterior deposição do governo, que se buscava a ulterior deposição do governo legitimamente eleito, tal como narrou e demonstrou a Procuradoria-Geral da República. Houve, portanto, série de ações para manutenção e estímulo reiterado da permanência de acampamentos de manifestantes à frente de quartéis do Exército Brasileiro em diversas capitais. Como já havia exposto aqui no meu voto, o general Mário Fernandes Correl, processado em outro grupo da presente ação penal, esteve presente pessoalmente no acampamento de Brasília e dialogava com líderes do movimento, estimulando a permanência do movimento.
As provas evidenciam, pois, a integração das ações entre os membros da organização criminosa, tudo a robustecer a tentativa de angariar apoio para fomentar o projeto de golpe que iria culminar nos atos executórios do dia 8 de janeiro de 2023. Autoridades foram monitoradas com a possibilidade real de morte, como se verificou pela revelação do plano Copa 22. Em síntese, toda essa série de eventos denotam que não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas para a permanência no poder, primeiro por meio da tentativa frustrada de coartar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições, depois por meio de atos de força que viabilizassem, como estopim, a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder. Por essas razões, reitero, não há como afirmar que a violência em relação a tais denunciados tem de estar vinculada necessária e exclusivamente ao evento singular do dia 8 de janeiro. Na verdade, descortinou-se um projeto permanente de esgarçamento das relações institucionais, acrescidas do intuito evidenciado desde as lives promovidas em 2021, de restrição do exercício livre da fiscalização contra-majoritária do Poder Judiciário, com o escopo de permanência no poder. E as ações que se seguiram voltaram-se para esse constrangimento constante do Poder Judiciário, intensificando-se depois da eleição para o escopo de deposição do governo eleito. Essa sequência de atos não se constrói do dia para a noite, nem se consolida em atos únicos, delimitados facilmente no tempo e no espaço. São ações que se conjugam, situações que se consolidam e que se alimenta, ao fim, a um risco proibido de produção do resultado. Eu depois também faço referência a diversas passagens aqui em relação aos diversos atos que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia e comprovados depois ao longo da instrução, para concluir, né, então, que houve a formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. No meu voto também faço uma descrição individualizada da conduta de cada um dos corréus, também apenas para aqui fazer uma rápida passagem, inclusive porque já foi hoje relembrado pela ministra Carmen Lúcia, diversos fatos que estão aqui devidamente demonstrados. Em relação ao Alexandre Ramagem Rodrigues, há elementos que corroboram de forma extrema de dúvida a utilização da estrutura da BIM como veículo de apoio às ações de monitoramento de autoridades públicas e fomento à instabilidade institucional. Denota-se o uso da estrutura estatal para interferência em investigações particulares, a indicar o desvio de finalidade em favor de uma posição ideológica, com anuência durante a gestão de Alexandre Ramagem. Cito aqui o arquivo Bom Dia, Presidente, que indica a evidente mensagem ao mandatário da República, ações que nunca poderiam corresponder às atribuições próprias do diretor-geral de uma agência de inteligência. O documento começa dizendo que, aspas, reunir grupo técnico de confiança para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica. Evidentemente que não se trata de uma ação oficial da instituição, porquanto não há registro de instituição formal de grupos de trabalho.
Mais do que isso, o acusado adiantou o resultado do grupo de trabalho, o que afasta qualquer caráter técnico do documento. Já naquele material constava, aspas, já há como concluir que será apontada vulnerabilidade na transparência técnica e na governança exclusiva do tribunal. Eu continuo também analisando outros documentos do acusado, por exemplo, com outros agentes aqui envolvidos, para concluir que Alexandre Ramagem trabalhava dolosamente para planejar estratégias de desinformação que vieram a ser deflagradas posteriormente, atuando em favor da organização criminosa e respondendo, na forma do artigo 29 do Código Penal, pelos resultados que permitem o enquadramento típico de sua conduta. Trago aqui diversos também diálogos que foram trazidos aos autos pela Polícia Federal e depois referendados pela Procuradoria-Geral da República. Em outro trecho do arquivo, Ramagem sugere a busca de pareceres da Advocacia-Geral da União para evitar o cumprimento de determinações do Supremo Tribunal Federal. O texto não deixa dúvida de que havia intenção de municiar uma estratégia de cumprimento deliberado de ordens e promover medidas adotadas em investigações em curso. Aí há outros documentos, como o presidente do TSE informa, criado em 10 de julho de 2021 e depois modificado, que instiga não só a adoção de um discurso contra a credibilidade do sistema eletrônico de votação, mas também o embate constante ao Supremo Tribunal Federal, de maneira tão incisiva que endossa a tese acusatória, despontando como elemento denotativo da expressão subjetiva do agir. A plena sintonia entre o discurso de Alexandre Ramagem, transcrito em seus documentos pessoais, e a difusão pública de uma narrativa falsa destinada a opor a opinião pública ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eletrônico de votação, denotando auxílio intelectual que impõe a imputação penal. Então, a procedência da pretensão punitiva em relação a esse corréu, ao meu ver, é imperiosa. Aqui, em relação a Almir Garnier Santos, há diversos elementos que denotam endosso subliminar e explícito também a ações voltadas quer para o constrangimento do livre exercício dos poderes republicanos, quer para o apoio da planejada virada de mesa aventada pela organização. Destaco que se trata de prova produzida sob o contraditório, o depoimento do brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica, em que se deixou extrema de dúvida a adesão subjetiva ao escopo antidemocrático. Batista Júnior deixou claro, quando respondeu aos questionamentos formulados pela defesa do almirante, que as reuniões realizadas com o então presidente da República não se restringiam à análise jurídica sobre a aplicação da GLO. A defesa não trouxe qualquer elemento capaz de descredibilizar a testemunha, que não tinha interesse algum em falsear a verdade contra o militar da ativa. O cotejo de declarações do general Freire Gomes perante a autoridade policial, com depoimento prestado em juízo, revela que na referida reunião, todos os comandantes das Forças Armadas ficaram surpresos com a posição apresentada pelo então presidente da República. A surpresa dos comandantes denota que a proposição somente poderia ser voltada para a desconstituição da ordem democrática do país, já que, em seguida, o próprio Freire Gomes advertiu o presidente que ele poderia ser responsabilizado ou preso, como reafirmou o brigadeiro Batista Júnior. Foi nesse contexto que o almirante Garnier manifestou apoio ao presidente. Diante da proposição de medidas voltadas para a desconstituição da ordem democrática do país, é evidente que o alinhamento de um braço das Forças Armadas por meio das palavras de seu comandante representa importante, se não fundamental, auxílio psíquico e material, sem o que as ações da organização não teriam tido prosseguimento. E aí eu também destaco outros elementos que foram coletados ao longo da instrução, também o fato
do seu nome figurar nas anotações manuscritas do general Augusto Heleno como comandante Garnier, que sugerem tratar esse nome aceito pelos mentores das ações da organização. O fato de Braga Neto determinar aos difusores de ataques digitais que elogiassem o acusado e a sintomática ausência do almirante na troca de comando em 2022. Cuida-se, como já destacado aqui, de ausência inédita em momento carregado de simbolismo máximo em se tratando de instituição mais hierarquizada e tradicional das Forças Armadas. Então, também, à luz desses elementos que eu me referi e trago com detalhes do meu voto, entendo que é imperiosa a procedência da pretensão punitiva em relação a esse co-réu. Em relação a Anderson Gustavo Torres, as contingências do fato evidenciam que ele aderiu ao escopo da organização e, para além disso, contribuiu diretamente para a elaboração da narrativa falsa sobre a inidoneidade do processo eleitoral, uma vez que propagou informação pública avalizada na condição de ministro da Justiça e de Segurança Pública do então governo federal. Tem razão a Procuradoria-Geral da República quando afirma que o acusado buscou endossar, em vários momentos, as falas do ex-presidente com argumentos pretensamente técnicos, com o escopo de insuflar a população contra as instituições democráticas. Também vejo razão com o órgão ministerial quanto à ingerência do acusado no emprego da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022. Várias falas transcritas não são oriundas de qualquer servidor, mas sim do então ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado da Polícia Federal, pessoa com formação suficiente para compreender a envergadura da ilicitude das declarações e do impacto que poderiam ter na opinião pública. A autoridade, é indiscutível, valeu-se de uma retórica dissociada da realidade para convencer o auditório da inidoneidade das instituições relacionadas ao processo eleitoral. Eu também trago, enfim, outros elementos, como a participação de Anderson Torres na reunião com Suvinei Vasquez, no dia 9 de outubro de 2022, para tratar das operações a serem realizadas no segundo turno das eleições. E depois prossigo com várias referências a esses e a outros fatos. Também destaco que a Polícia Federal encontrou no endereço do acusado uma minuta de decreto de estado de defesa, sem número, com 8 artigos, dentre os quais merecem destaque o título e o artigo 1º, porquanto revelam a conexão de toda a narrativa promovida pela organização criminosa. E diz lá esse documento, né, que decreta estado de defesa previsto no artigo 136, 140 e 141 da Constituição Federal, com vista a restabelecer a ordem e a paz institucional a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo presidencial de 2022. E aí, prossigo com a transcrição do documento. Então, sobressai, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, a coincidência entre o conteúdo do documento e as mensagens difundidas por Jair Messias Bolsonaro nos ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. Reitero que a apreensão de minuta propositiva de estado de defesa, acautelada na residência do acusado, e estranha às atividades próprias do cargo que exercia, constitui indício robusto a corroborar os demais elementos coligidos acerca de sua adesão subjetiva às ações da organização criminosa. A última ação comprobatória da participação de Anderson Gustavo Torres na série de atos objeto do julgamento compreende na sua conduta enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeado pelo governador Ibanez Rocha em 2023. O ponto da responsabilidade do acusado reside em sua omissão quanto à articulação entre as diversas forças de segurança, atribuição indiscutível da secretaria e não compreende somente difusão prévia de informações, senão a articulação constante em tempo real. Aí eu cito, enfim, a questão
da viagem, o relatório que foi encaminhado numa sexta-feira, supostamente não foi aberto, apenas na segunda-feira seguinte, quando a atuação demandava uma atuação permanente e em tempo real, como eu disse, do acusado pelo cargo que ele exercia. Então, diante de todos esses fatos, que também estão detalhados no meu voto, entendo ser imperiosa a procedência da pretensão punitiva em relação a esse co-réu. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Quanto ao denunciado Augusto Heleno, verificou-se que a presença de um relevante quadro do Exército Brasileiro servia para avalizar os discursos e conferir plausibilidade assertiva proclamada pelo então presidente da República de que, em um cenário de corrupção sistêmica do sistema eleitoral, as Forças Armadas deveriam ser chamadas a intervir. Isso ocorreu de forma bastante incisiva na já referida live de 29 de julho de 2021, na reunião ministerial de 5 de julho, em que o general foi interrompido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao mencionar estratégia de infiltração de agentes da ABIN durante o acompanhamento do processo eleitoral. E aí cito toda, com detalhes, enfim, a dinâmica daquela situação. Cito aqui também outras referências também aos escritos, né, na já referida agenda de Augusto Heleno, e também a correlação entre os escritos de Augusto Heleno e as notas encontradas com Alexandre Ramage, evidenciando a conjugação de esforços que, aliás, coaduna-se com os discursos públicos contra as ações das instituições de controle, notadamente o Poder Judiciário, a Polícia Federal, ou contra o sistema eleitoral. A hipótese acusatória é reforçada ainda pela apreensão do documento HD 2022-A, que previa a instalação de um gabinete institucional de gestão de crise, com o objetivo de estabelecer diretrizes estratégicas para o gerenciamento de uma prevista crise institucional. O general Heleno figurava como chefe do gabinete, enquanto o general Braga Neto seria o responsável pela coordenação geral. O acusado era justamente o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e declarou que não sabia que estava sendo discutida no alto comando das Forças Armadas, por meio de sucessivas reuniões, uma virada de mesa por meio do decreto de medidas de exceção. Mesmo assim, Augusto Heleno, como já dito hoje pela ministra Carmen Lúcia, foi convocado às pressas no evento de formatura do Neto para uma reunião emergencial com o então presidente da República, a ponto de pedir o uso do avião da FAB, o que jamais havia solicitado, segundo suas próprias palavras. E, sem qualquer explicação, disse que a reunião não aconteceu. A versão é absolutamente implausível. Daí porque a participação do acusado Augusto Heleno Ribeiro Pereira durante todo o iter crimes das ações é incontestável. O réu forneceu auxílio intelectual e material a partir do prestígio que dispunha perante as Forças Armadas para viabilizar o intuito de descredibilização do sistema eleitoral e para insuflação da população contra o Poder Judiciário e as instituições da República. Então, diante disso e de outros elementos, também entendo que a procedência da pretensão punitiva é imperiosa em relação a esse co-réu. Jair Messias Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Jair Messias Bolsonaro era o líder da organização criminosa armada estabelecida com o escopo de se perpetrar no poder. Foi ele o principal articulador e maior beneficiário dos atos executórios voltados à tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito, tendo atuado para instrumentalizar a presidência da República a fim de disseminar narrativas falsas sobre o sistema eleitoral, num primeiro momento, e depois para cooptar o apoio das Forças Armadas a fim de promover um golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República aponta a atuação de Jair Bolsonaro no momento das manifestações antidemocráticas com o suporte moral e material do seu governo e seu entorno, culminando nos atos do 8 de janeiro de 2023.
que são vistos, aliás, como desdobramento de uma estratégia sistemática de contestação à vitória eleitoral e incentivo à ruptura institucional. Antecipo não ser verdade, diferentemente se falou na defesa técnica do réu, que as hipóteses acusatórias têm um lastro fundamentalmente nas palavras do colaborador. Ao contrário, muitos dos fatos que envolvem a participação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foram materializadas de forma pública em manifestações nas quais o esgarçamento das relações institucionais se apresentava como estratégia política populista, mas cujos contornos mais ilegítimos foram revelados por um universo robusto de provas documentais e testemunhais, dos quais a acusação é apenas um capítulo. Inclusive, diminuto, porque presente a tentativa por parte do colaborador de minimizar a posição de liderança do denunciado, tal como exposto aqui ao longo do meu voto. Não se cuida, assim, de proceder a qualquer decisão com assento apenas nas declarações do colaborador, provimento, inclusive, que encontra a vedação expressa no artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 3 da Lei 12.850. Compreendo que a Procuradoria-Geral da República teve êxito em demonstrar que os discursos públicos do ex-presidente da República não representaram o exercício regular do direito de crítica, mas uma estratégia de corrosão progressiva da confiança pública nas instituições democráticas, como afirmado na peça ministerial. Na live de 11 de julho de 2021, Jair Bolsonaro formulou ataques ao sistema eleitoral, questionando-lhe a lisura e, igualmente, a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal, ao que se seguiu a insinuação de que as Forças Armadas teriam um papel de garantidoras da ordem. Poucos dias depois, em 3 de agosto de 2021, durante entrevista no programa Pingo nos Is, da Rede Jovem Pan, o acusado afirmou falsamente que um hacker havia obtido um código-fonte das urnas eletrônicas, fato que teria sido acobertado pelo TSE. Afirmou reiteradas vezes que o ministro Luiz Roberto Barroso mentia que o TSE havia apagado os logs. Por ocasião das comemorações de 7 de setembro de 2021, novamente, Jair Bolsonaro voltou a ameaçar o Poder Judiciário e incitar manifestações contra o seu livre exercício, conforme já tive a oportunidade de mencionar ao longo do voto. Houve ainda uma escalada no tom das provocações. Na reunião ministerial de 5 de julho de 22, as falas do réu apresentaram uma versão sabidamente verídica sobre a vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. O ex-presidente também conclamou os ministros presentes a difundirem essas desinformações, utilizando a estrutura estatal para tanto. Mais do que isso, acusou ministros do Supremo Tribunal Federal de receberem milhões, sugerindo de forma absolutamente falsa corrupção no Tribunal Superior Eleitoral. Inquirido pelo ministro relator, inclusive, o acusado afirmou: não tem indício nenhum, senhor ministro, tanto que era uma reunião para não ser gravada, era um desabafo, uma retórica eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, eu teria falado a mesma coisa. Evidente, pois, que a intenção dolosa não se voltava às pessoas que ocasionalmente ocupavam suas legítimas funções constitucionalmente atribuídas. Ao avesso, o dolo direcionava o vilipêndio da imagem e da credibilidade do TSE como instituição. Foram sucessivos atos perpetrados pelo então presidente da República para obter apoio de braço estratégico das Forças Armadas para o logro do plano. Além desses fatos, o documento apreendido na posse de outros integrantes do grupo comprova a divisão e coordenação de ações voltadas para beneficiar o acusado e estabelecer a sua manutenção forçada no poder, por meio de decreto de exceção. Refiro-me aos documentos apreendidos em poder de Hélio Ferreira Lima, Operação Luneta, e na sede do Partido Liberal, em que houve apreensão do documento Operação 142, e da minuta de discurso para a posse, entre aspas, após a assinatura do decreto de golpe. Há também prova da ciência e da aquiescência do ex-presidente da República acerca do plano Punhal Verde e Amarelo, a denotar sua atuação na coordenação dos atos da organização criminosa. A respeito, existem registros da impressão do documento, como já foi destacado pelo ministro relator e nos demais votos que me antecederam, da impressão do documento nas impressoras do Palácio do Planalto, do Alvorada, tanto no dia 9 de novembro de 2022, como no dia 6 de dezembro de 2022. Embora o acusado negue ciência do plano, há elementos probatórios em sentido contrário.
O general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi o responsável por editar e imprimir o arquivo, consoante prova dos logs, consoante provam os logs das impressoras do Palácio do Planalto. Ainda uma versão digital do plano foi localizada em dispositivo eletrônico do secretário. No dia 9 de novembro de 2022, logo após a impressão, Mário Fernandes se deslocou ao Palácio do Planalto para o Alvorado, tendo permanecido pouco mais de 1 hora no local. Não é crível que não tivesse encontrado com o então presidente da República e que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em 6 de dezembro de 22, após serem impressas 3 cópias do referido plano, extrato de EBS que indicava a presença simultânea de Mauro Cid, Jair Messias Bolsonaro e Rafael Martins Oliveira na área do Palácio do Planalto. A presença do acusado no Palácio do Planalto é corroborada por mensagens obtidas no grupo de WhatsApp Acompanhamento. O plano e seu início de execução, descrito pelo eminente relator, está fartamente documentado. Os discursos se repetiram e se intensificaram também após a derrota eleitoral. Em 9 de dezembro de 2022, quando os manifestantes se acampavam à frente dos quartéis, sob a plástica da conveniência governamental, o então presidente da República fez um pronunciamento público no Palácio do Alvorada, com menção direta à atuação das Forças Armadas, atrelando-as à vontade de seus apoiadores e sugerindo a possibilidade de reversão do resultado eleitoral. Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a população a agir contra as instituições constituídas da República. Ao mencionar a necessidade de arriscar a própria vida após pugnar pela atuação popular, independentemente das Forças Armadas, mas com seu apoio, o acusado deu aval para que atos violentos fossem planejados e executados conforme o seu planejamento. A esse respeito, portanto, não procede a tese defensiva de que os elementos de violência ou grave ameaça não se configuraram, tampouco há que se cogitar da mera conspiração preparatória, como já tive a oportunidade de mencionar. A prova corrigida revela que a ameaça de recurso às Forças Armadas sempre esteve presente nos discursos inflamatórios. O resultado não tardou a vir. 3 dias depois, em 12 de dezembro de 22, manifestantes colocaram fogo em ônibus e procuraram invadir o prédio da Polícia Federal em Brasília em virtude da prisão de um apoiador do ex-presidente da República em investigação que apurava a prática de atos antidemocráticos. As imagens foram, inclusive, exibidas aqui pelo eminente relator. Esse momento simboliza a externalização de atos violentos capazes de gerar convulsão social, a partir de uma série de ações voltadas para alimentar a tese de que todo o processo eleitoral, assim como o Poder Judiciário, estava corrompido. Como já destaquei, não se sustenta a alegação de que a instigação seria, por definição, incompatível com os delitos multitudinários. No caso vertente, houve um processo de formação e manipulação do sentimento popular, um induzimento coletivo à insurreição que não pode ser ignorado. Não há como afastar a evidente correlação entre a narrativa construída pelo grupo e reiterada constantemente pelo seu líder, Jair Messias Bolsonaro, e a aglutinação de manifestantes que, estimulados por integrantes do grupo, vieram a provocar posteriormente as ações do 8 de janeiro. O dolo e a relação de causalidade imposta pelo artigo 29 do Código Penal são suficientes para impor a responsabilização do acusado. Afinal, não há como desprezar a sua conduta em meio a tudo isso. É claro, pois, que o ex-presidente da República, agindo diretamente ou com o auxílio dos demais corréus, estava ciente de todas as ações engendradas pelos demais integrantes da organização, anuindo a cada passo ou tomando a frente nas ações necessárias para conclamar a população para atos concretos. Mais que isso, perante integrantes do grupo apoiadores, era considerado substancialmente o líder a ser seguido. Aí eu descrevo outros elementos que demonstram essa atuação e acrescento ainda que a atuação do ex-presidente da República não se restringiu ao âmbito dos discursos. Há elementos comprobatórios no sentido de que o acusado interferiu e procurou postergar a apresentação do relatório da equipe técnica das Forças Armadas, constituída para fiscalização dos trabalhos eleitorais. Há ainda atos mais gravosos diretamente vinculados ao núcleo de proteção do tipo penal, dentre os quais se destacam as reuniões com comandantes das Forças Armadas com o escopo de obtenção de apoio para a ruptura
institucional. Jair Bolsonaro reconheceu ainda ter apresentado nessa reunião os considerandos da minuta, cuja imagem foi encontrada, em parte, no aparelho celular de Mauro Cid. Além desses fatos, documentos apreendidos na posse de outros integrantes do grupo comprovam a divisão e a coordenação de ações voltadas para beneficiar o acusado e estabelecer a sua manutenção forçada no poder, por meio de decreto de exceção. Não é crível, diante de todo o contexto já descrito, que o acusado não tivesse anuído a elaboração tanto do decreto golpista quanto do seu pretenso discurso de, aspas, posse. Ao contrário, o documento reafirma a posição de liderança do acusado sobre as ações da organização criminosa, notadamente, como afirmou a Procuradoria-Geral da República, sobre, aspas, qual seria o desfecho dos planos forçados, a sua permanência autoritária no poder mediante uso da força. Não procede a tese de que a discussão envolveu mero ato preparatório, porque não teria se chegado a ver a convocação do Conselho de Defesa ao Conselho da República. É esperado que a assinatura do decreto somente seria levada a efeito quando fossem reunidas todas as condições para que a ação fosse exitosa. Para isso, foram engendradas diversas estratégias, desde a tentativa de convencimento das Forças Armadas, ou parte delas, até o fomento de ações irruptivas, que resultaram no 8 de janeiro. A convocação dos conselhos na sequência de planos articulados artificiosamente para a construção de um estado de anomalia institucional não seria, obviamente, não estaria, obviamente, de acordo com os trâmites constitucionalmente esperados. Logo, nenhuma deferência à Carta Constitucional era se esperar no espectro de atuação da organização criminosa. Em suma, todos os elementos revelam que a tentativa de golpe de Estado havia sido planejada com esmero e já se encontrava em curso, com ações voltadas para viabilizar o melhor momento da sua deflagração, contando com a ciência e contribuição por meio de ações e omissão do réu Jair Messias Bolsonaro, o maior beneficiário dos atos. Assim, a procedência da pretensão punitiva em relação a ele também é imperiosa. Mauro César Cid, que é o colaborador, também eu trago aqui em meu voto diversos elementos que indicam a adesão subjetiva desse corréu ao escopo do grupo, com a participação ativa na articulação de ações entre os diversos núcleos da organização criminosa. Demonstro que o colaborador agiu espontaneamente para auxiliar as ações em curso, quer agendando reuniões para deliberações acerca das medidas a serem adotadas, quer para viabilizar o financiamento da Operação Copa 2022, que envolvia, como se descobriu posteriormente, monitoramento e possível eliminação de autoridades públicas. Impôs-se, pois, a conclusão pela procedência da pretensão acusatória em sua integralidade, tanto em relação aos delitos de integrar a organização criminosa, como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, como também em relação aos tipos penais de dano ao patrimônio público da União e dano ao patrimônio tombado. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Quanto ao réu, compreendo igualmente preenchidos os requisitos para sua responsabilização, na integralidade posta na denúncia. A acusação se baseia em ações concretas do acusado para minar a credibilidade das instituições eleitorais, com sua fala na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, na qual utilizou expressões contundentes, como comparar a situação a uma linha de contato com o inimigo. Na ocasião, ele afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral era, aspas, para inglês ver, e sugeriu um alinhamento das Forças Armadas no embate contra o TSE. Destaca o tom ameaçador ao mencionar reuniões semanais com os comandantes de força para decidir, aspas, o que pode ser feito, com o objetivo de reeleger o então presidente. A intenção era, evidentemente, normalizar a interferência das Forças Armadas no processo eleitoral, o que já configura um elemento do tipo penal do artigo 359-L do Código Penal. Ademais, o general agiu para interferir no processo eleitoral ao adiar a divulgação do relatório de fiscalização das urnas, como já foi amplamente aqui dito, ao emitir 2 notas oficiais com o nítido intuito de desacreditar as instituições. Ele forneceu de forma incontroversa e pública relevante auxílio material e intelectual
para que as ações da organização criminosa pudessem seguir adiante, seja por meio de estratégias voltadas à descredibilização do sistema eleitoral, seja pela instigação com base em teorias conspiratórias e ações violentas, como as que começaram a surgir já no final de 2022. Eu prossigo aqui também com diversos outros elementos que já foram trazidos nos votos que me antecederam, para concluir pela procedência da pretensão punitiva em relação a esse co-réu. Walter Souza Braga Neto. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a atuação de Walter Souza Braga Neto foi central dentro da organização criminosa que teria se instalado no país. As imputações detalham uma conduta delitiva multifacetada que abrange desde a coordenação de ações violentas até a cooptação de comandantes militares, valendo-se de sua elevada influência no núcleo decisório da Presidência da República. Braga Neto agiu para viabilizar os atos executórios relacionados ao monitoramento de adversários políticos, além de ter articulado ações com manifestantes, a fim de criar um cenário de instabilidade social que justificasse a ruptura institucional. Mais do que isso, segundo a acusação, ele trabalhou para o financiamento de atos operacionais voltados para a instabilidade institucional. Além disso, a acusação indica que o réu participou ativamente na ofensiva para desacreditar o sistema eletrônico de votação e as instituições democráticas. E isso foi plenamente também demonstrado no curso da instrução. Por fim, após a recusa dos comandantes de exército e aeronáutico a apoiar o decreto golpista, Braga Neto é acusado de orquestrar ataques virtuais e campanhas de difamação contra os militares legalistas, com o escopo de pressionar os comandantes e fomentar entre os seguidores do então presidente da República a imagem de que eles eram, aspas, traidores da pátria alinhados ao, aspas, comunismo. A adesão subjetiva de Walter Souza Braga Neto à organização criminosa está presente em uma miríade de atos praticados e comprovados, não somente pela prova oral coligida, mas também substancialmente por documentos e diálogos recuperados em nuvens e constantes de aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, o que o colocam no epicentro das ações voltadas para deslegitimar o sistema eleitoral e a atuação do Poder Judiciário, monitorar autoridades públicas, colocando em início de execução plano que poderia resultar o óbito do ministro relator ou do presidente e vice-presidente eleito, e incitar manifestantes aglutinados, alimentando a esperança, aspas, de uma virada de mesa. Também prossigo com a análise de outros elementos que foram coligidos, que mostram a atuação ativa deste co-réu. Os autos revelam prova segura de que Braga Neto contribuiu com auxílio moral e material para a execução de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, no contexto da Operação Copa 22 e do planejamento do punhal verde e amarelo, cuja correlação com o quanto questionado pela defesa restou evidenciada no curso da instrução processual. Nesse contexto, o contexto da discussão evidencia que a intenção dos integrantes das Forças Especiais ao contatar o colaborador, eu descrevo aqui toda a ação do punhal verde e amarelo, que teve como eu disse, a participação também deste co-réu, para dizer, a liderança de Braga Neto dentro da organização criminosa, ressaltada em diversas passagens das alegações finais da acusação, está de fato evidenciada pelos reiterados diálogos mantidos com Mauro Cid e com integrantes de outros núcleos da denúncia, a revelar a posição central do acusado nas diversas estratégias planejadas e engendradas pela organização, com o escopo de realizar as ações voltadas para concretizar com êxito o golpe de Estado. Destaque, a seu respeito, a figuração em destaque é o chamado gabinete de crise, planejado pela organização. Então, por esses fundamentos, também entendo que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente em relação a esse co-réu. De modo que, com essa apresentação do voto, concluo, né, que estou acompanhando integralmente o ministro relator Alexandre de Moraes para julgar integralmente procedente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Esse é o voto.